RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos a este Recomeçar com Alma especial São Joaninas 2025. Hoje temos connosco, eu tenho o grato prazer de ter à minha frente este nosso convidado, do qual passarei a apresentar, e depois o próprio falará também um pouco sobre si, sobre a sua naturalidade, sobre o seu percurso de vida, até chegarmos a esta questão que nos traz hoje aqui, que é as redes sociais e os seus impactos, quer positivos, quer negativos. Eu falo de João Manuel Costa de Lemos, psicólogo, clínico, assessor superior, licenciado em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. Estamos aqui a falar no período de 1982-1987, ainda no período pré-Bolonha. Frequência de mestrado em Psicoterapia e Psicologia da Saúde na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, tendo completado a parte curricular com aproveitamento no ano letivo de 95-96. Realizou uma investigação conducente à elaboração da dissertação final com o tema Treino Grupal de Competências Parentais com Grávidas e seus acompanhantes, muito interessante, que foi apresentada como trabalho científico no concurso público para assessor superior. João Lemos é funcionário do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira desde 16 de junho de 89 e é responsável e coordenador da Unidade de Psicologia Clínica do mesmo hospital desde a sua criação, ou seja, desde 13 de agosto de 97. Boa tarde, Dr. João Lemos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui nesta tarde do domingo de São Joaninas, aqui desta parte exterior do Rádio Clube de Angra, para estarmos um pouco à conversa sobre esta temática muito importante que já se tornou preocupante há uns anos para cá. Dr. João, antes de entrarmos na questão das redes sociais e dos seus impactos, gostaria que falasse um pouco sobre si. Quem é João Lemos? A sua naturalidade, o seu percurso, até entrarmos na psicologia. Boa tarde, mais uma vez. Boa tarde, Pedro. Agradeço o convite que me fez e também desejo cumprimentar todas e todos rádio-ouvintes que nos estão a acompanhar neste programa, que é de uma excelente iniciativa da sua parte, e parabéns por tal. Muito obrigado. Bom, relativamente à minha pessoa, sou natural da Terra Chã, nascido em 1957, 27 de maio de 1957, e é interessante ter feito esta pergunta porque, de facto, o meu percurso de vida é muito peculiar e muito idiosincrático, porque após ter realizado o ensino primário obrigatório, participei em várias atividades profissionais não remuneradas, de família e não só. Também fui aprendiz de latoeiro, vendedor ambulante pelas ruas. Aos 15 anos viajei para o Canadá ter com o meu pai, onde exerci muitas profissões, desde agricultura, reparação de linhas de comboio, construção civil, e em 74, com 16 anos, regresso 2 meses antes da Revolução. A Revolução de Abril foi muito importante porque serviu para eu dizer, tal como outras pessoas da minha freguesia, somos frutos de Abril. Só foi possível ir para a faculdade por ter acontecido o 25 de Abril, com a democratização do ensino, com a criação de uma escola comunitária na freguesia, que me permitiu fazer o segundo ciclo e, a seguir, mais tarde, com o incentivo do meu irmão mais velho, que foi um grande impulsionador do meu estudo, aos 18 anos autopropus-me para o exame dos 2 anos do ciclo e recomeço no primeiro ano do 7º ano de escolaridade. Interrompi os estudos por livre iniciativa para fazer o serviço militar, porque o desejava fazer, apesar de me pretenderem excluir do serviço militar por ser míope, mas mesmo assim fiz o serviço militar e nos últimos 3 meses do serviço militar recomecei os estudos, o 10º ano, que depois coincide, terminando passei à disponibilidade em dezembro de 79 e temos o terremoto de 80. Portanto, continuei os meus estudos até entrar para a faculdade no ano letivo de 82-83. Terminado o curso de Psicologia, ainda exerci a profissão no continente durante algum tempo. Entretanto, tive a oportunidade de trabalhar na Escola de Enfermagem durante 1 ano e meio.
primeiro numa prestação de serviços e depois como funcionário, e então surgiu a oportunidade de ingressar no hospital a 16 de junho de 1989, onde tem sido a minha casa e onde tenho feito um percurso muito gratificante para mim e muito importante. É uma profissão que amo muito mas também gostava de salientar uma das referências que fez aí relativamente à questão da minha investigação no mestrado, para dizer que vem bem a propósito deste convite para voltar a falar de um tema que já falei anteriormente, frequentemente, mas que as palavras voaram, da criação do psicólogo de família. Se tivermos a oportunidade, explicarei a importância do psicólogo de família. Portanto, fica ao seu dispor. Sr. Doutor, então começaríamos mesmo por isso, para esta parte importante do psicólogo de família. Fale-me então sobre essa... Portanto, o psicólogo de família é uma figura fundamental na prevenção dos comportamentos de risco e não só, mas também na ajuda concreta aos jovens casais, fundamentalmente casais de primíparos, para podermos começar a trabalhar, tal como na investigação que eu fiz durante a gravidez, para fornecer conhecimentos e treino de competências parentais, precisamente para evitar alguns riscos, alguns comportamentos desviantes, situações como esta que está relacionada com as consequências negativas das redes sociais. Daí ser extremamente importante. Infelizmente, esta minha proposta há mais de 20 anos, e que coincidiu, foi precisamente nesta casa, no Rádio Clube de Âmara, que eu lancei para o ar. Depois também o Diário Insular e a IRTP Açores pegaram no tema, mas em termos governativos nunca houve interesse de avançar com a criação do psicólogo de família nos Açores. Teríamos sido pioneiros em algo que seria extremamente estruturante para a sociedade, porque a trabalhar as competências parentais de base, certamente que iríamos prevenir muitos erros parentais e muitos comportamentos problemáticos que têm vindo a acontecer, nomeadamente este uso excessivo ou uso abusivo das redes sociais e de uma forma desregulada, mas depois falaremos mais em pormenor. Claro, Sr. Doutor. Referiu uma coisa muito importante. Nós temos que começar, e esta é uma opinião pessoal e não passa disso mesmo, nós temos que começar a apostar cada vez mais na prevenção. É como se nós ainda andássemos no remediar, não é? O mal que está feito está, e estamos a remediar. E o senhor referiu uma coisa muito importante, que é apostarmos cada vez mais na prevenção para evitarmos consequências mais funestas. Algo muito importante. O senhor doutor falou aqui no aspecto das redes sociais. Nós homens, criamos a tecnologia está ao serviço do homem. E a tecnologia em si em termos de valor, é neutra. Vai depender, sim, do uso bom ou mau, digamos, ter um impacto negativo ou um impacto positivo. O senhor, na sua experiência profissional como psicólogo, como é que tem visto esta questão das redes sociais, não só nos jovens, porque os adultos também parece que voltaram, de certa forma, à adolescência, mas o senhor, muito melhor do que eu, poderá explicar isto. Como é que está a ver o impacto destas redes sociais através deste caminho que é a internet? Bom, certamente já vou responder à questão, mas eu gostava de ir um pouco atrás para salientar o seguinte. Quando a internet foi lançada em Portugal de uma forma muito desorganizada, desregulada, com muita força, não se prepararam as famílias para o uso criterioso da internet. Portanto, essa falta de regulação fez com que depois, mais tarde, aparecessem as redes sociais, e porque a internet em si é uma coisa muito boa, desde que se bem usada. Para mim, a internet é como uma biblioteca mundial. Acontece que o uso abusivo da internet, das redes sociais ou dos videojogos, vem trazer consequências muito negativas. Permita-me salientar também dois aspectos. Sendo as redes sociais uma parte do uso da internet, poderemos dizer que há, para um lado, algumas características positivas da existência das redes sociais, mas elas são poucas comparativamente àquelas que são as negativas. Nomeadamente, as características positivas das redes sociais, poderemos dizer que é um meio de divulgação da informação muito rápido, mas é muito pobre em termos de comunicação, porque lhe falta um ingrediente fundamental na comunicação entre as pessoas, que é a comunicação não verbal. Em termos de características negativas, temos imensas, quer em termos, não só para as crianças e jovens, mas também para adultos, sendo que as principais, e aqui entramos diretamente na resposta à questão que colocou, o uso abusivo das redes sociais, não só
provoca para todas as pessoas, crianças, jovens e adultos, uma certa alienação social, um desprenderem-se da vida e do distanciamento da criação de projetos de vida necessários à organização social, como depois também vêm outros riscos muito graves em termos das crianças e jovens, que são consequências muito negativas em termos de neurolinguísticos. Hoje as crianças começam a ter uma grande dificuldade em ler um texto com 10 linhas, estão habituadas a ler frases muito curtas, há um distanciamento da realidade. Eu quando falo deste assunto, gosto de referir a importância dos estudos do Jean Piaget. Todo o conhecimento é adquirido através de uma forma metódica, concreta. Os bebés, para adquirir o conhecimento do mundo, tocam nas coisas, levam à boca. Logo, para se adquirir o domínio da língua, da escrita e da leitura, é preciso trabalhar a palavra. E aqui o uso virtual excessivo da aprendizagem tem essas consequências negativas em termos neurolinguísticos. Mas não é só isso. Hoje sabemos que as redes sociais têm sido uma forma extremamente negativa, como já disse, não só da alienação, mas também de perigos para todas as pessoas. No caso das crianças e jovens, de poderem ser incentivados à violência, aquilo que se chama o cyberbullying, à violência entre os pares, a organização de atividades criminosas, no caso dos adultos, como ainda recentemente veio a público uma organização extremista nazista em Portugal que se organizava através das redes sociais. Portanto, a promoção da violência, que é extremamente grave. Portanto, para além disso, há um distanciamento social das pessoas. Portanto, é necessário haver critérios para um uso adequado das redes sociais. Não é por acaso que países bastante desenvolvidos, como a Inglaterra, o Brasil, a França, já começam a regularizar ou pretender regularizar o uso das redes sociais. Eu sou defensor de que, se nós tivermos uma perspectiva desenvolvimentista das crianças e jovens, as redes sociais deveriam ser totalmente proibidas a crianças e jovens com menos de 16 anos, por uma questão de maturidade e também por uma questão de desenvolvimento das competências cognitivas e neurolinguísticas, como eu estava a dizer. Hoje, de facto, as famílias não têm recursos, não têm recursos, não só também em termos de conhecimentos, mas também não têm recursos pedagógicos e recursos pessoais para poder combater esta massificação da publicidade e do consumismo que há à volta de tudo. Hoje vivemos numa época muito hedonista, do prazer imediato, e isso tem consequências muito negativas no desenvolvimento de todas as pessoas, principalmente das crianças, porque é na primeira, na segunda e na terceira infância que se adquire as competências necessárias, nomeadamente a resiliência, a capacidade de resistir à frustração, o saber enfrentar as dificuldades para poder ter um desenvolvimento enquanto jovem e adulto estruturado e competente. Ora bem, todas essas consequências negativas, e falava na prevenção. Sim, a prevenção pode ser feita, como eu disse, através de uma educação, de um treino de competências parentais adequado, mas não só. A prevenção tem que ser transversal e, essencialmente, tem que haver medidas políticas consequentes, como já se propõe em Inglaterra e na França, de limitar, regularizar o acesso e também penalizar os infratores, como se supõe que na Nova Zelândia, que há uma penalização muito grave para quem não respeita. De modo que temos que ter em atenção a necessidade de haver uma regulamentação social do uso destas tecnologias. E isso só pode ser feito como decisões políticas. Infelizmente, os nossos políticos, não sei se é por falta de conhecimento, se é por falta de interesse ou porque estão sujeitos às pressões da própria sociedade, não tomam decisões nesse sentido. Veja-se quando se discutiu no Parlamento Nacional e mesmo regional a proibição de telemóveis nas crianças, das crianças nas escolas, a proibição do uso de telemóvel nas escolas, só agora é que surge uma lei muito rudimentar em que se vai proibir a utilização de telemóveis até ao fim do segundo ciclo, ou seja, o sexto ano. É muito pouco. Portanto, o uso de
telemóveis e de redes sociais nas escolas devia ser totalmente proibido para todos, não é só para os alunos, mas também para os professores e funcionários. Teria que haver critérios muito consequentes e muito pedagógicos para a utilização da internet numa perspectiva pedagógica e não promover, porque sabemos que nas escolas são criados os grupos através das redes sociais onde há uma fomentação da violência entre os jovens, mas também de uma forma de aquisição de preconceitos na sociedade. E nós sabemos que o racismo, a xenofobia, o sexismo, tudo isso tem sido, a misoginia, tudo isso tem sido promovido nas redes sociais. Portanto, se por um lado as redes sociais têm características positivas, vejas o próprio Rádio Clube de Angra também utiliza a rede social para divulgar o seu trabalho. Mas tem que o usar de uma forma criteriosa e responsável. Não estou a dizer que se deve proibir na totalidade, não, deve-se limitar o acesso de acordo com a idade e a maturidade dos utilizadores e também com os conteúdos. Portanto, tem que haver coragem política, quer ao nível da região autónoma dos Açores, e nós estamos cá em primeiro lugar nos Açores, mas também a nível nacional, tem que haver coragem política para mudar as coisas. Não pode ser só com o treino de competências parentais, porque toda a prevenção é transversal e é longe de ideal. Doutor, o senhor falou aqui muitas coisas interessantes e eu estava aqui a captar pontos aqui e acolá. Onde é que está, como é que podemos voltar outra vez ao diálogo na família? Bom, como eu disse, é fundamental os pais estarem preparados para precisamente fomentar o convívio na família, mas também para ter uma atitude parental construtiva. E o que nós vemos é que a maior parte dos pais não estão preparados para isso. São poucos os pais que têm ideias muito claras do que é o desenvolvimento adequado de uma criança, na medida em que há crianças, às vezes aquelas fotografias, se vê-se uma criança com 2 anos no bacio já tem um tablet na mão. Olha, portanto, o acesso indiscriminado a este equipamento, a esta realidade virtual, prematuramente, é extremamente negativo para o desenvolvimento da criança. Mas, fundamentalmente, ao nível da promoção do convívio familiar, a família tem que ter bons hábitos e bons hábitos saudáveis. Eu gostava de salientar um aspecto que é comum em algumas famílias. Hoje, em algumas famílias, se são 5 pessoas, temos... em cada espaço da casa um televisor, em cada espaço da casa um computador. Temos o pai num quarto a ver futebol, a mãe no outro lado a ver séries e os filhos em cada um dos seus quartos, se forem 3 ou 4 filhos, a verem os seus programas. Ora, isto só fomenta o afastamento entre os elementos da família, como se houvesse 5 apartamentos dentro de uma casa. O que é importante? É importante criar as rotinas saudáveis, as horas das refeições, os convívios. Quando se está numa refeição, fechar os telemóveis, fechar o televisor. E porque é à mesa que as pessoas se veem, se conversam e olhos nos olhos. Portanto, estes convívios têm que ser promovidos. Mas para isso é preciso ter a capacidade de combater a pressão do consumismo, porque todos queremos ter aquilo que nos impõem. E se muitas vezes os filhos dizem porque é que eu não posso ter um telemóvel se o meu amigo tem? Portanto, os pais que estão muito preocupados e com receio de frustrar os seus filhos, com medo de consequências negativas, porque muitas vezes as crianças também e os jovens aprenderam a manipular os pais e ameaçando, se não me deres isso eu faço aquilo. E os pais vivem aterrorizados com esta pressão. Ora bem, os pais têm que ter a coragem de poder educar os seus filhos, mas é logo à nascença. A educação começa logo quando o bebê nasce, não é quando é adolescente. Eu costumo dar o exemplo quando trabalho com grávidas, na preparação com grávidas ou mesmo com recém-mamães, dizer que o não é introduzido logo quando a criança começa a mamar. Portanto, o bebê, quando começa a mamar, começa a pesquisar o rosto da mãe. E pode querer meter o dedo na narina, nos olhos ou na boca. E então, provavelmente, muito dirá, deixa a criança fazer porque é bebê. Não. A mãe deve dizer, António, não ponhas o dedo nos olhos da mãe. Maria, não ponhas o dedo no nariz da mãe. E afastar suavemente. Não é extremamente importante, porque aqui começa a compreensão dos limites. Doutor João, peço desculpa interrompê-lo. Muito interessante o que o Sr. Doutor está a dizer. Isto que está a acontecer agora não será fruto também... Nós somos daquela geração em que nós ouvimos muito dizer o homem não chora, e também somos de uma geração em que os pais que pouco tinham, de certa forma, agora
como pais, querem tentar compensar materialmente os filhos de tudo aquilo que eles não tiveram. Será isto o que estamos a viver? Será o fruto desta geração que não se pode falar das emoções e, por sua vez, também pela falta do aspecto material, essa compensação, dar tudo? Isso faz algum sentido? Pode fazer em parte, só em parte. Eu diria que há, eventualmente, alguns casais poderão ter necessidade de compensar os seus filhos por aquilo que não tiveram, mas eu penso que a principal questão não é essa. A principal questão tem a ver com a evolução da sociedade. A evolução da sociedade e, de facto, a sociedade, nós optamos, o povo português optou por este estilo de sociedade que é fundamentalmente baseada na economia de mercado, onde o consumismo é desenfreado e não é regularizado, porque não há formas de compensação, não há formas de reequilíbrio do funcionamento social. E, de facto, o problema é muito grande. Por um lado, as próprias famílias, como eu disse há pouco, não compreendem quais são as características necessárias que devem introduzir na educação dos seus filhos. Como sabemos, podemos aqui extrapolar e dizer que a parentalidade obedece a 3 grandes estilos de se quiser, de chefia ou de liderança. Uma chefia democrática, uma chefia autoritária, uma chefia permissiva. Tanto a permissiva como a autoritária têm maus resultados. Uma chefia ou uma família democrática não é isenta da autoridade. Portanto, os pais podem ter uma parentalidade democrática, mas vão exercer a sua autoridade de uma forma construtiva, consequente. E compreender que há uma diferença quando é para dizer não, diz não, e quando é para dizer sim, diz que sim. Mas não se pode dizer sempre que sim só porque a criança quer e porque os outros também o fazem. Porque aqui entramos numa pressão, as próprias crianças já começam a pressionar os pais já no pré-escolar, no primeiro ciclo e por aí fora, porque vêm os outros colegas que têm, nomeadamente os equipamentos de telemóvel, os Androids. Portanto, é fantástico, é preocupante que vemos crianças num segundo ciclo e mesmo no primeiro ciclo já com um Android na mão, com um instrumento de comunicação e de informação extremamente potente, que se não houver um controle parental adequado, estas crianças podem ser sujeitas a grandes pressões. Aliás, uma das consequências negativas que é importante salientar, porque ainda estamos a tempo, são os riscos de crimes sexuais exercidos sobre crianças e menores, porque são aliciados através das redes sociais. Portanto, isso também é uma grande preocupação para o desenvolvimento das crianças. Portanto, em relação à questão que estava a levantar, é verdade que no passado havia uma grande rigidez na educação, mas também, nessa altura, não se falava em psicologia. Aliás, as únicas instituições que falavam em psicologia eram a nível dos seminários, eventualmente, ou no estrangeiro, e do próprio ISPA, que é anterior às faculdades. Mas, a partir de 75, com o aparecimento das faculdades de psicologia em Portugal, começa-se a adquirir conhecimentos sobre isto, precisamente como lhe disse. Eu também gostava de salientar, quando fiz a minha investigação sobre parentalidade, tive imensa dificuldade e não encontrei a nível internacional nenhum programa, por isso é que eu fiz um programa de treino de competências parentais. Claro que me poderá perguntar, mas porquê é que não o implementei? Simplesmente porque trabalhava no hospital e não no centro de saúde. E quando tentei relançar este programa, fazendo uma proposta ao então diretor regional de saúde, ele não o valorizou e simplesmente disse: nós queremos um programa para combater o tabaco. E de facto nós tivemos anteriormente, eu e a doutora Fernanda Rosa, já falecida, uma chamada equipa de tabagismo no hospital, onde se fez um bom trabalho, mas muito limitado, porque na verdade como é que nós podemos combater esta dependência do tabaco quando é uma droga extremamente acessível e nem sequer a legislação atual é respeitada em muitos sítios, como sabemos, e no nosso próprio hospital muito mal respeitada. Portanto, mas há aqui um aspecto importante que eu gostava de salientar, se me permite, relacionado com esta questão das redes sociais. Nós já ouvimos falar muito nas dependências de drogas, do álcool, do tabaco, da cafeína, do açúcar, que são dependências que têm duas componentes, a componente química e a componente psicológica. Ora bem, as redes sociais também criam uma outra dependência.
a chamada cyberdependência, não é só das redes sociais, mas também da internet. A questão fundamental é esta, isto está muito ligado com a psicologia e vai de encontro a uma pergunta que me fez anteriormente sobre qual seria a minha experiência profissional com casos destes. Ora bem, eu gostava de salientar que este tipo de dependência virtual é uma dependência estritamente cognitiva, estritamente psicológica, não é uma dependência química, não existe aqui um componente químico que contribui para a dependência das redes sociais. E por ser uma dependência estritamente psicológica, é muito poderosa. Qual é o gancho dessa dependência? O que é que, para si, qual é o são os condicionamentos. Portanto, aí teria que estar a explicar-vos. E, resumidamente, posso dizer, existem, em termos do estudo do funcionamento psicológico do ser humano, dois construtos fundamentais, que é o condicionamento clássico de Pavlov e o condicionamento operante do Skinner. E são estes condicionamentos que estão na base e que são usados pelas empresas de marketing, de publicidade, que levam as pessoas a comprar aquilo que não querem comprar. Portanto, são estes ganchos, como estava usando a sua expressão, permita-me, entre aspas, são estas características do funcionamento psicológico que torna esta dependência poderosíssima, porque vai buscar precisamente a esta realidade subjetiva que é estarmos condicionados ao uso destas redes sociais, mas unicamente numa perspectiva só ao nível cognitivo. Portanto, aos significados que damos às nossas experiências. Enquanto que as outras dependências, sim, também têm a dependência psicológica, mas como tem um componente químico, em alguns desses casos existe a possibilidade de regularizar ou de intervir quimicamente para diminuir a dita dependência. Mas o pior mesmo é a dependência psicológica. Se não vejamos, as pessoas fazem tratamentos para combater uma determinada dependência. Mesmo o caso do tabaco. Eu também já fui fumador, já não fumo há muitos anos, quase há 50 anos, no entanto, há 46 propriamente dito, e já aconteceu por 2 vezes ser traído a ter vontade de fumar. E isto, porque é que isso aconteceu? Porque estou condicionado a um condicionamento nas minhas memórias. Portanto, as memórias do meu comportamento fumador ficaram lá instaladas. Portanto, aqui o poder da dependência psicológica. E então a cyberdependência é extremamente perigosa por ser uma dependência muito poderosa, porque é exclusivamente cognitiva, onde funciona exclusivamente este condicionamento clássico, o condicionamento operante, que de facto estão na base de todo o funcionamento das pessoas. E como já disse, é utilizado essencialmente pelo marketing, quer na publicidade direta, quer na publicidade subliminar. Em que nós somos condicionados sem saber que estamos a ser condicionados. Dr. João Lemos, e isto até que ponto isto está a afetar a memória dos jovens e a causar, de certa forma, uma espécie de uma demência prematura? Eu não diria demência. O que existe é uma sobreestimulação, é como se uma sobrecarga cognitiva com o uso excessivo da internet e das redes sociais. Atenção! Porque é que eu defendi há pouco que as redes sociais deviam ser limitadas a jovens com mais de 16 anos? Precisamente para os proteger destas consequências negativas ao nível neurolinguístico e ao nível da sobreestimulação cognitiva. Porque as crianças hoje estão... Temos relatos de experiências de sala de aula em que as crianças estão completamente ausentes. E depois ainda temos uma coisa fantástica, que foi o nosso governo regional na área da educação avançou com a massificação dos manuais digitais em algumas disciplinas que não sabemos ainda as consequências dessa realidade, mas o que sabemos é que houve países, como o caso da Suécia, que ao fim de 10 anos de utilização desta realidade, suspenderam totalmente. Chegaram aos cadernos. Voltaram aos cadernos. Chegaram à conclusão precisamente que isso tinha sido nefasto no desenvolvimento E é espantoso como é que a nossa região, com tantas pessoas com muito valor e investigadores, não aprendem com os exemplos dos outros países. Parece que só vamos buscar aos outros países aquilo que não interessa. De tal maneira que, eventualmente, só daqui a 10 anos é que vamos pôr as mãos à cabeça e dizer o mal que nós fizemos aos nossos filhos, às nossas crianças. Este é que é o grande problema. E voltamos ao Piaget.
Voltamos ao Piaget, aquilo que eu lhe disse. A aprendizagem é feita de uma forma concreta, metódica, manipulando a palavra, manipulando as letras, lendo, sublinhando, escrevendo, e não tocando com o dedo e fazendo os cliques ou deslizando o dedo para aceder à informação que nós precisamos. Então, Sr. Doutor, vamos ter que começar aos poucos nesta questão preventiva de voltarmos ao diálogo, olhos nos olhos. Sim, isso é fundamental. E sairmos um pouco do mundo virtual, que é extremamente importante. Como o Sr. Doutor diz, a internet é uma enciclopédia universal. Sim, é importante. É preciso saber agora filtrar. Tem que ser, aliás, estamos a falar das redes sociais, que é uma parte da internet, está bem? A internet, como sabe, a internet tem grandes vantagens em muitas áreas, nomeadamente na própria saúde e na própria educação também. Tem que ser usada de uma forma criteriosa, de uma forma regulada com base em princípios científicos de desenvolvimento e aqui, essencialmente da psicologia, para compreendermos que o acesso desregulado às redes sociais e mesmo à internet de uma forma abusiva prejudica, de facto, o desenvolvimento cognitivo das crianças. É importante salientar aqui um aspecto. Eu estou a incidir muito sobre o desenvolvimento cognitivo porque eu defendo aquilo que se chama o primado do cognitivismo. Eu sei que mesmo em relação a muitos colegas da psicologia estamos em desacordo, enquanto que as pessoas gostam muito de falar em inteligência emocional e eu gosto muito de falar no primado do cognitivismo. Ou seja, primeiro pensamos, depois é que sentimos e depois é que agimos. E eu aí gostava de recomendar às nossas e aos nossos rádio-ouvintes que leiam o livro Sentir e Saber, do António Damasio, em que na obra ele faz uma síntese toda a sua investigação na área... Sentir e Saber? De António Damasio, o neurocientista. E, de facto, ele explica o poder do pensamento consciente, que depois, pensando de uma forma construtiva, de uma forma adaptativa, vamos também ter emoções e comportamentos construtivos e adaptativos. E isso é que é fundamental. De facto, como disse bem, temos que melhorar a socialização, aumentar a socialização e, fundamentalmente, nas escolas. Deixe-me recordar uma experiência numa escola do norte do país, em Portugal continental, em que foi proibido o uso total de telemóveis na escola. Consequências só favoráveis. Melhorou o convívio social entre alunos, o aproveitamento escolar entre adultos, passou a haver uma socialização muito enriquecedora para todos. Este é um bom exemplo, mas que não é seguido. Agora perguntamos, mas porquê é que não é seguido? Porquê é que as outras escolas não seguem o exemplo? Porquê é que o país não segue o exemplo? Porquê é que o próprio governo central e das regiões autónomas não segue o exemplo? É de estranhar. Essa é uma pergunta que fica em aberto para eles próprios, governos políticos, responderem. Porque se temos exemplos concretos, havia que os seguir e não relativizar uma situação que em si já é muito grave. Sabendo que isto está-se a tornar uma dependência preocupante, já existem e perdoa-me a minha falta de melhor vocábulo, existem já uma espécie de clínicas de desmame para esta dependência a nível das redes sociais? Existe tratamento já? Nós, na própria unidade de Psicologia Clínica do Hospital, temos no PREL, se quisermos, ou concebemos um programa de intervenção nessa direção. Um treino grupal de combate às dependências não químicas. Temos isso preparado para implementar quando houver condições para o fazer. Assim, sejam criadas as condições internas no hospital para pormos em prática. Mas sim, no continente já existem clínicas que estão a trabalhar nas dependências não químicas. Aqui... Tomei conhecimento pela comunicação social que havia uma tentativa também, algures, de se fazer algo nesse sentido, mas não sei se chegaram a concretizar. É possível, sim, fazer-se um trabalho nesse sentido, um trabalho falou de desmame, diria, de desabituação destas dependências, mas não vai ser fácil, porque, primeiro, as pessoas têm que estar bastante motivadas. Têm que estar motivadas para a mudança, porque se não houver motivação para a mudança, não é possível impor se quisermos, agora vou usar aqui uma expressão muito forte, um tratamento, não é possível impor um tratamento ou uma ajuda psicológica a pessoas quando elas não querem. Claro. Agora, se a pessoa desejar mudar, sim, é possível
possível mudar. Tal como nas outras dependências, o que nós temos que fazer, essencialmente e resumidamente, é o contracondicionamento. Se estas dependências resultam das pessoas estarem condicionadas ao uso excessivo das redes sociais, temos que fazer o contracondicionamento. Mas atenção, focarmos, o grande problema que tem havido na saúde em Portugal, de uma forma geral, principalmente na saúde psicológica, é a incidência no tratamento. E eu defendo a incidência na prevenção. Daí ter apresentado no início, ter falado no início no psicólogo familiar. Portanto, temos de trabalhar nas duas frentes. Temos que investir seriamente e muito rapidamente na prevenção primária, e aqui na prevenção primária entra o psicólogo familiar, e ao mesmo tempo criar as condições de apoio às pessoas que estão dependentes e que necessitam de ajuda. E que queiram ajuda. Porque o grande problema é que a maior parte das pessoas que estão dependentes, primeiro, não reconhecem que estão dependentes, não aceitam que estão dependentes, nem querem abdicar da utilização das redes sociais. O senhor acha que vai ser necessário bater no fundo para repensarmos? Desculpe, eu não ouvi. Será que vamos ter que bater no fundo do poço? Não necessariamente. E aqui deixe-me introduzir uma outra perspectiva que também tem muito a ver com a psicologia, mas neste caso não tanto a psicologia clínica, mas a psicologia das organizações. Eu sou um grande defensor da teoria de sistemas. E qualquer sistema tende à sua sobrevivência. Ou seja, de facto, eu também já o disse e escrevi que a nossa sociedade está doente, entre aspas. Doente, está desregulada, tem havido um aumento exponencial das perturbações emocionais, nomeadamente depressões e ansiedade. Isto resulta do desfuncionamento da sociedade devido a N situações concretas. De tal maneira que, sendo assim, o que precisamos é começar a trabalhar já. Começar a trabalhar já para ajudar as pessoas e porque, sendo a sociedade um sistema, quando o sistema está em desequilíbrio, tende sempre a ir para o reequilíbrio. Não necessita necessariamente bater no fundo. Ou seja, o que acontece quando um sistema começa a entrar na sua desregulação ou desorganização chamada entropia, começam logo a ser ativadas as sinergias, os esforços dos subsistemas da sociedade para alterar as coisas. E isto que estamos aqui a fazer é já uma iniciativa nesse sentido. Claro. O que nós estamos aqui a fazer é sensibilizar as nossas radiovintes e os nossos radiovintes para esta problemática, para que os pais que estejam preocupados com os seus filhos possam agir de uma forma preventiva. Quando o problema já está instalado, possam agir sensibilizando os filhos para a importância de receberem ajuda para mudar o comportamento. Mas eles próprios pais têm que ter a coragem de dizer não, o não construtivo para os seus filhos, seja qualquer a idade que eles tenham. Se são crianças, prevenir limitando o acesso. Se já são adolescentes, tem que haver um processo de negociação e de explicar quanto isto é nefasto para eles. Doutor João, eu ficaria aqui a falar o dia todo consigo. Porque além de ser um excelente explicador e um grande conhecedor desta temática, eu ficaria aqui consigo porque isto é de facto aliciante e julgo que estamos aqui, através do Rádio Clube, a prestar serviço público extremamente importante nesta problemática que preocupa os educadores no geral. Doutor João Lemos, estamos a chegar ao fim do nosso programa e eu gostaria de ceder ao senhor estes últimos momentos para o senhor dizer o que lhe vai no coração em relação a esta temática tão importante e de facto também tão preocupante. Bom, eu não vou repetir tudo o que já disse, porque fica gravado. O que posso salientar é que, de facto, é uma área que me preocupa muito. As consequências são extremamente negativas e apelo não só às entidades governativas, mas também a todos os responsáveis políticos, mas também a todos os cidadãos e cidadãs que reflitam sobre esta problemática para que possam fazer algo de forma, em primeiro lugar, preventiva em relação aos seus filhos, crianças e jovens, mas também de uma forma remediativa, se quisermos, agir agirem, para procurarem ajuda para quem está de facto já em sofrimento devido a este uso excessivo ou desregulado das redes sociais, principalmente de acordo com o nível etário, salientando que eu defendo abertamente que o acesso às redes sociais, quaisquer que elas sejam, deviam ser proibidas, totalmente proibidas a menores de 16 anos.
Caros amigos e ouvintes, foi um prazer estar aqui na vossa companhia, na companhia do Dr. João Lemos, que nos falou desta temática tão importante na sociedade atual e que é um aviso para todos os educadores, para toda a sociedade em geral, para que cada vez mais investamos na prevenção, para que as consequências futuras sejam menos nefastas, sejam mais, digamos, equilibradas. Portanto, que apostamos cada vez mais na prevenção, quer nesta temática, quer em todas as temáticas que tenham conotações mais pejorativas. Dr. João Lemos, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Rádio Clube de Angra para estar nesta tarde de domingo de São Joaninas aqui connosco nos nossos estúdios. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro, por ter-me dado a oportunidade de refletir consigo sobre esta temática. Muito obrigado, Sr. Doutor. Obrigado. RCA Recomeçar com Alma. Um programa com a autoria e apresentação de Pedro Silva. Aos domingos, às 14 horas.